Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Nesse domingo, estamos aqui reunidos mais uma vez para que nós possamos aprender mais da palavra do nosso Deus, para que nós possamos entender mais sobre o que confessamos na nossa fé, que nós estamos inseridos, né? Somos batistas. E como já foi falado pelo pastor, a nossa igreja, Sacia, não é só batista porque tem o nome dela, né? Nós, como cristãos, nós precisamos entender a nossa história, né? Para podermos nos situarmos, para podermos entender de nossas origens, né? Entender que lá atrás alguém já pagou o preço para que nós estejamos aqui nesses dias, nesse momento, tendo a capacidade de usufruir, né, dessa liberdade religiosa e que alguns países não têm, né? Então é muito interessante e importante a gente aprender sobre isso. Então, você que está chegando aqui no nosso canal agora, você que é novo por aqui, você pode, depois aqui dessa aula, você pode ir lá. Nós temos aqui mais 3 aulas anteriores a essa, falando sobre o início, né, de alguns fatos que antecederam o povo batista até a sua origem, né, falando sobre princípios, começamos a falar sobre doutrinas, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te edificar bastante. Então, recomendo, se você ainda não viu, que ao final dessa aula você possa voltar lá, entrar aqui no canal da igreja, logo se inscrever para você ser abençoado. Nós temos cultos que é transmitido por aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que Deus falará grandemente ao teu coração. E, então, somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, por nos proporcionar mais uma manhã de vida, né? Onde nós temos a oportunidade de fazer diferente da forma como já temos feito, onde nós podemos ter mais uma chance de glorificar o nome dele. E é muito bom poder começar o nosso dia a gente aprendendo mais da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor, sim, porque nós já vimos, o pastor já falou, que a nossa declaração doutrinária de fé, ela não foi inspirada em homens. Ela foi retirada da própria palavra do Senhor, né? E o próprio pastor, nas aulas anteriores, ele já falou alguns pontos que são pertinentes à Bíblia, né? Então, é como se nossa declaração doutrinária fosse um resultado dos pontos importantes e mais objetivos para um entendimento melhor dos fiéis, né? Mas toda a nossa declaração doutrinária, ela é baseada na palavra do Senhor. E no domingo passado, o pastor deu início a esse estudo, né, sobre cada ponto pertinente à declaração doutrinária. E hoje eu darei continuidade, né? Então vamos orar a Deus para que Ele conduza essa aula, para que tanto eu como vocês que estão aí, tanto aqueles que estão assistindo, que está sendo transmitida essa aula, como aqueles que ainda vão assistir posteriormente em outro momento, que Deus possa falar grandemente ao teu coração, que você possa ser edificado com essa aula, tá certo? Então vamos orar ao Senhor, irmãos. Vai da sua casa, feche seus olhos, se consagre ao Senhor, se renda ao Senhor e peça para que Ele te conduza em entendimento e sabedoria para essa aula que teremos agora. Amém? Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, grato ao Senhor por mais uma vez nos abençoar, o Senhor nos proporcionar o dom da vida, Senhor. O Senhor estar conosco mais uma vez, Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida, porque sabemos que estamos aqui para aprender mais a Tua Palavra. É porque o Senhor, em toda infinita bondade e misericórdia, foi bondoso conosco, nos concedendo o dom da vida, Senhor. Então nos abençoa durante esse dia, Pai, nos guarda, Pai. Transforma-nos mais uma vez para que nesse dia nós tenhamos a oportunidade e possamos, através do Espírito Santo, Pai, termos a capacidade de nos parecermos mais com Jesus. Quebranta-nos nossos corações, Pai, torna-nos sensíveis à Tua Palavra, Pai, a tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, Senhor, que não seja eu como um homem, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida, falando com todas as pessoas que estão assistindo em seus lares, reunidos com suas famílias, nesse momento onde nós não podemos nos reunir fisicamente, né, Pai? Então, peço que abençoe cada um em seu lar, Pai, abençoe tudo que vai ser ministrado hoje e esteja capacitando desde já. Em nome de Jesus, assim que eu te oro. Amém.
Então, meus irmãos, como eu falei, o pastor no domingo anterior já deu início, ele pôs os 4 primeiros pontos, né, que tem a nossa declaração doutrinária ao respeito, né, e hoje eu vou dar continuidade a partir do 5º ponto, que é a salvação, né. Hoje nós vamos tratar basicamente de 4 pontos: a salvação, a eleição, o reino de Deus e a igreja, certo? Vamos começar pela salvação, esse ponto, né? O 5º ponto, nossa declaração doutrinária, e basicamente, quando nós falamos de salvação, nós entendemos que é o ato de Jesus morrer por nós para dar a oportunidade de nos conectarmos novamente com o Pai, né? Então, a partir do momento que nós nos arrependemos de nossos pecados e temos Jesus Cristo que morreu em nosso lugar para nos dar a oportunidade de sermos lavados e remidos do pecado, e temos uma nova oportunidade de viver em santidade com Deus. Nesse momento, nós declaramos que somos salvos, né? Mas, basicamente, para a salvação existe um processo. Não é basicamente se eu levantar a minha mão e dizer que estou arrependido e ir lá na frente da igreja, que pronto, instantaneamente eu posso dizer que eu sou salvo, né? Então, hoje aqui no 5º ponto, que trata da salvação, nós vamos tratar basicamente de um processo, né? Que envolve toda a salvação, né? Nós temos a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação, certo? E nós vamos começar falando da regeneração, que aqui trata que é o ato da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. Então, o que trata o processo de regeneração, como nós vemos aqui, que é o ato que Deus faz para que seja nascido novamente uma pessoa. Porque até então, nós entendemos que nós estamos mortos no pecado. E não se pode esperar a vida de quem está morto. Então, o ato de regeneração é o ato em que Deus faz nascer de novo um novo homem para uma nova vida, uma vida com Deus. Então, na regeneração nós temos esse ato de Deus. Então, a partir do momento que nós, a partir de um apelo do pastor, da pregação da palavra, nós temos aquele start em que nós entendemos de que aquela vida que a gente vive em pecado não agrada a Deus, e que nós damos praticamente uma meia volta, retornando assim para os caminhos do Senhor, né? É o ato de regeneração, é onde Deus regenera aquele que uma vez foi perdido. Por quê? Porque lá em Adão, onde nós tínhamos a humanidade, a criação de Deus, tinha um relacionamento direto com Deus, aquela relação foi perdida no ato da queda do homem. Quando Adão pecou, né? Adão e Eva pecaram, e assim nós somos destituídos. E com a morte de Cristo, nós temos agora a oportunidade de ser restituídos novamente, incluídos novamente nesse relacionamento com o Pai. E a partir do momento que nós reconhecemos, através da pregação do Evangelho, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, aí Deus nos regenera, Deus faz nascer um novo homem. Assim como Jesus, lá na palavra do Senhor, ele fala para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, até Nicodemos não entende naquele momento, mas Deus está falando em nascer de novo, é porque não se trata daquele nascimento literal, onde o filho nasce da mãe, nasce, cresce, constitui família. Não, ele diz um nascimento de novo, um novo nascimento para a vida. Um nascimento por uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida onde nós podemos novamente desfrutar da intimidade de Deus. E esse procedimento acontece a partir desse primeiro momento da regeneração. Nós vamos ver já na frente, né, que a justificação ela ocorre simultaneamente com a regeneração, onde nós estamos podendo ver aqui
que é a regeneração. É o ato que Deus nos reconecta, né? nos traz de volta, faz com que nós nasçamos de novo e tenhamos a oportunidade de usufruir da herança, né? E logo após a regeneração, nós temos o que? A justificação, que é a ação de Deus em perdoar os pecadores e os declarar justos por causa de Cristo. Então, nesse momento, a partir da regeneração, que foi quando Deus nos fez nascer de novo, nos trouxe de volta, nos fez nascer de novo, ocorre também a justificação, que nada mais é do que Deus olhar para a gente e nos tornar justos diante dele. Aí você fala, não, Danilo, mas nós somos seres pecaminosos, nós somos seres que nós somos carnais, nós vivemos aqui em carne e osso. Como assim nós vamos ser justos diante de Deus? Mas nós temos que lembrar que Jesus, ele pagou um preço na cruz por nós. Entende? Então é como se Deus olhasse para a gente a partir da lente de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo reconectou aquilo que foi perdido no jardim do Éden. Recuperou aquilo que foi perdido, trouxe de volta aquilo que tinha sido quebrado lá na queda de Adão e Eva. Com sua morte na cruz e com seu sangue que nos lava do pecado, ele nos deu novamente a oportunidade de fazermos parte da herança do reino de Deus. Então, dessa forma, Deus olha para a gente e nos vê justos, nos justifica pelo sangue de Jesus. Entende? Então, não foi algo que foi gratuito. Jesus pagou esse preço para que nós tivéssemos essa oportunidade de Deus olhar para a gente e nos considerar justos, né? Então, basicamente, Deus ele não faz uma vista grossa, olha para a gente, mesmo com nossos pecados, ele não faz, não, ele não tem pecado, eu vou considerar ele como justo. Não é assim. Deus, ele sabe, em toda a sua grandeza e soberania, ele sabe da nossa situação de pecadores. Mas ele também sabe que ele enviou um Filho para morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos a oportunidade, como eu já falei, de usufruirmos de uma vida com ele. Então, aqui quando nós tratamos de justificação, nós observamos que junto com a regeneração, onde Deus faz o homem nascer de novo, a justificação faz com que ele agora nos torne justos. Entende? Nos torne justos diante dele, para que nós podemos ter uma nova chance de viver em santidade, que é o próximo ponto que a gente vai tocar, que é a santificação, que é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Então, no primeiro ponto, nós vimos a regeneração e a justificação. Só que o processo de salvação ele não para por aí. Como eu falei, se tornar um filho de Deus, ser incluído na herança do reino de Deus junto com Jesus, não é basicamente levantar a mão e dizer que é salvo. Entende? A partir da regeneração e justificação, nós temos a oportunidade de, a partir daí, ter uma vida santa, que é um processo. Por quê? Porque, como eu falei, nós ainda somos carne, nós ainda pecamos, nós ainda estamos aqui na terra, estamos sujeitos a tudo aquilo que como nós seres humanos, nós podemos fazer, que é errar, que é pecar, mas não um pecar tendo a consciência de que está pecando, porque a salvação em si, Deus ter nos dado essa nova chance, não abre a oportunidade que nós digamos, bom, já que eu já declarei que entendi, né, que eu entreguei minha vida a Cristo, então eu posso pecar porque Jesus já morreu em meu lugar, Jesus já pagou pelos pecados de toda a humanidade, então um pecado a mais, um pecado a menos que eu cometer não vai fazer diferença porque eu já fui perdoado. Não é assim. Quando Cristo pagou o preço na cruz, ele também pagou o preço pelo nosso pecado. Então,
nós pecarmos, sabendo que estamos pecando simplesmente para satisfazer nossa vontade, nós já sabendo de tudo aquilo que Jesus fez para nos resgatar, não condiz com quem confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque fomos libertos justamente do pecado. E como é que nós somos libertos das correntes que nos prendiam no pecado e na morte e continuamos pecando? É praticamente uma contradição. E para isso é que existe a santificação, né? Basicamente entre o início da vida cristã e a conclusão do plano de Deus com a glorificação, né? Que é onde se conclui a salvação. Entre esses dois pontos existe a santificação, que é o processo que nós estamos aqui na terra, mas nós estamos buscando nos santificar, porque a própria palavra de Deus fala lá em Gálatas que existem as obras da carne e o fruto do Espírito, e que a carne milita contra o Espírito. Então, quando nós falamos isso, nós entendemos que vai vencer aquele que for mais alimentado. Lá em Gálatas, eles dão claramente a visão de quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. Como é que eu consigo alimentar o meu espírito? Como é que eu consigo me tornar forte para combater as investidas de Satanás sobre a minha vida? Ou para combater a vontade da minha carne que a minha carne tem de pecar? Como eu combato isso? Combato isso fortalecendo o meu espírito. Como eu fortaleço o meu espírito? Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, porque nós já vimos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Perdão, corrigindo, a Bíblia, nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. O pastor já falou e comprovou isso, de que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como nós nos fortalecemos? Com a palavra de Deus. Então, com a leitura da Bíblia, com a oração, com a conversa com o nosso Pai. Então, nesse processo de santificação, nós fortalecemos o nosso espírito para que nós não possamos ceder às vontades da carne, fazendo a vontade de Deus, né? Fugindo do pecado. E como fugindo do pecado, nos deleitando na palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós temos força, nós conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque tem o Espírito Santo. No momento em que nós entendemos que a vida de pecado não era para nós, que Deus tinha tem um plano para nós bem melhor do que viver uma vida de pecado, nós recebemos o Espírito Santo. E justamente com o Espírito Santo nós conseguimos viver uma vida de santidade. Então, santificação é um processo que a gente tem que passar para quando Jesus voltar, e nós passamos pela glorificação, que eu vou falar logo mais, nós possamos continuar santos, nós possamos encontrar, Jesus possa nos encontrar e ver que nós permanecemos fiéis. Então, parte da salvação inclui a santificação. A própria palavra de Deus nos chama para que nós sejamos santos, né? Lá em Efésios, Paulo ele já chama o povo de Deus de povo santo, nos chama de santos, né? Que diz o seguinte, uma carta: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo aqui, quando foi escrever sua carta para a igreja de Éfeso, ele já tratou os irmãos como sendo santos. Aí você me pergunta, Danilo, mas a salvação não é um processo, a santificação não é um processo, então como é que ele já chama ele de santos? Bom, nós somos santos, por quê? Porque nós rompemos com o pecado a partir do momento que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas e declaramos o Senhor, o nosso Senhor Deus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso Senhor Jesus. A partir desse momento nós nos tornamos santos, mas permanecer em santidade
vai ser a partir do momento que nós caminhamos em busca de santidade. Tanto que a própria palavra de Deus também fala lá em 2 Coríntios, que nos incita a buscar sempre a santidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz o seguinte: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então aqui também nos deixa claro que a santificação é um processo. Então, para que você entenda melhor, fundo da seguinte forma: nós somos santos porque Jesus já pagou um preço e nos perdoou e nos purificou dos nossos pecados. Mas nós devemos, a partir desse momento em que houve a regeneração e justificação, continuar buscando a santidade até que chegue a glorificação, que é o último estágio da salvação, onde a salvação se conclui. Então nós somos santos porque aceitamos Jesus e Ele, a partir daí, Deus nos regenerou e nos justificou, e nós continuamos em santidade porque entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, e por isso nós nos deleitamos constantemente em leitura da palavra e oração, para que o nosso espírito seja fortalecido e para que as vontades da carne não sobreponham as vontades do Espírito Santo, as vontades de Deus sobre nossas vidas. Cumprindo isso, nós basicamente caminhamos na caminhada da santificação constante, entende? E dessa forma, caminhando em retidão na palavra de Deus, em relacionamento com o Pai, em profundidade com o Pai, vai chegar o dia, como diz a palavra do Senhor, que Jesus vai retornar. E nesse dia é que vai ocorrer a glorificação, que é o ponto culminante da obra da salvação, na qual se dará o ajuste pleno do crente à imagem e semelhança de Cristo glorificado. Vai ser o momento que Jesus vai voltar, e nós, nesse momento, aqueles que foram salvos, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, eles encontrarão o Pai assim como Jesus é. Eles verão Jesus assim como Jesus é. Por quê? Porque receberemos um corpo glorificado. Lá na palavra do Senhor, deixa eu ver qual a passagem que fala isso. Lá em 1 João. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, o que quer ser dito com essa passagem da palavra de Deus? Diz o seguinte: quando ele fala que somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Por quê? Nós somos filhos de Deus porque Jesus, em seu sacrifício, nos conectou com o Pai e nos colocou na herança do reino de Deus. Mas ainda não foi manifestado o que havemos de ser porque ainda não houve a glorificação. Então, quando é que vai ser manifestado o que havemos de ser? Quando Jesus voltar. É quando ele fala assim: mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, quando Jesus voltar e trazer o seu reino, voltar com o seu corpo glorificado, para nos resgatar, vai ser mostrado aquilo que nós realmente somos. Porque até então, nós ainda convivíamos com tudo aquilo que o mundo e com que a carne podia nos afetar. Então nós lutamos constantemente com o pecado, com as vontades da carne, né? Com as tentações que sempre vêm a nós. Mas quando Jesus voltar e nós formos glorificados, não haverá mais nada nisso em que nós possamos nos preocupar, porque seremos glorificados. E quando seremos glorificados para viver no reinado de Jesus, nós não precisaremos mais nos preocupar, não teremos mais limitações, nem decadências físicas ou morte, porque já haverá a glorificação. Jesus já terá voltado.
o propósito do Senhor já terá se cumprido sobre nossas vidas, em que Jesus voltaria e levaria os seus. Então, nesse momento é que se finaliza o processo da salvação. Durante ele, nós nos chamamos de santos, pelo que eu já falei para vocês, e pela caminhada do processo de santificação. Mas a salvação se conclui nesse ponto em que Jesus retorna para os seus, retorna para reinar. E é nesse momento em que o veremos assim como Ele é, porque nós também seremos assim como Ele quer que nós sejamos, a imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos nessa imagem e semelhança. Tá certo? Então, com isso, nós fechamos o quinto ponto, que é a salvação, que nós vimos que compreende esses 4 elementos. A regeneração, né, que é o ato de Deus de nos regenerar a partir do momento que nós entendemos o que o pecado faz em nossas vidas, e que nós damos praticamente a meia volta, não queremos mais isso em nossas vidas, mas queremos viver com Cristo. Tem a justificação, que eu falei, que ocorre simultaneamente com a regeneração, que é o ato de Deus perdoar os pecadores e nos justificar, ou seja, através do sacrifício de Jesus, Deus olha para a gente e nos vê justos, nos torna justos, porque Jesus já pagou um preço. Então nós somos regenerados, justificados. Após isso, nós nos tornamos santos, mas para que nós continuemos santos, existe um caminho a ser percorrido, que é justamente nesse caminho, onde nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, é que nós iremos viver a partir do que a palavra diz, para que nós devemos viver. Então, na santificação, nós buscamos a Deus através das orações, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e através assim nós conseguimos compreender da forma como devemos caminhar para sermos santos. Então, nós vemos que santificação é um processo. E concluindo a salvação com a glorificação, que é quando Jesus retornará em seu corpo glorificado e nos fará glorificado também. E assim porque a gente viu que é o ponto, que é a salvação. E assim nós passamos para o 6º ponto da nossa declaração doutrinária de fé, a Convenção Batista Brasileira, que agora nós vamos tratar sobre a eleição, né? E o que é a eleição? A eleição diz basicamente que Deus já elegeu aqueles que seriam salvos, né? Aqueles que serão salvos são eleitos do Senhor para a eternidade, né? Então, ser salvo, como a gente já viu, no processo de salvação, implica o quê? Que aquela pessoa já foi eleita e predestinado. Mas para a gente compreender melhor toda essa questão da eleição, já tem uma aula que eu falo um pouco disso lá na história dos batistas, de resumo breve, que vai tratar justamente que lá no início, quando surgiu o povo batista, estava naquele momento da reforma protestante, em que surgiu as teologias calvinistas, a teologia arminiana, e no surgimento dos batistas, tinham alguns irmãos que ainda compartilhavam o mesmo pensamento, tanto dos pensamentos calvinistas como arminianos. Então, para a gente entender melhor toda essa parte da eleição, eu vou tratar aqui desses 4 elementos: da eleição segundo os calvinistas, da eleição segundo os arminianos, dos batistas, da visão dos batistas particulares e gerais em relação à eleição, e do que trata a nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Para começar, temos aqui a eleição por meio do que a teologia calvinista acredita, que diz o seguinte, que é a escolha de Deus dos salvos desde a eternidade, deixando o restante dos homens na reprovação, a chamada eleição incondicional. Ou seja, os calvinistas eles acreditam que existe a eleição incondicional e que é impossível para um eleito resistir à graça de Deus. Então, aquele que foi eleito
não tem condições dele rejeitar a graça de Deus sobre a vida dele e ele não ser uma pessoa que se prostra aos pés do Senhor e vive uma vida em santidade. Não tem como ele fugir. Então, a teologia calvinista, ela acredita que Deus já tem os seus eleitos, já tem os seus predestinados desde o início, e aquilo não vai ser alterado. Já existem as pessoas eleitas e que não há nada que as pessoas possam fazer para que elas possam se tornar eleitas. Não há nada que as pessoas possam decidir para que elas possam se tornar eleitas, porque Deus, na eternidade, já predestinou aqueles que seriam eleitos e aqueles que seriam salvos. Então isso não depende em nada da capacidade humana. Deus já sabe quais serão os eleitos, já sabe quais serão aqueles que não serão eleitos para a salvação e para a eternidade, né? Dessa forma, nós observamos isso. Alguns batistas ingleses, eles aderiram a essa confissão de fé do calvinismo, né? Acreditando da mesma forma que os calvinistas acreditavam. Mas do outro lado do calvinismo existe a teologia arminiana, que já diz o seguinte: considera a livre capacidade do homem decidir ou não pela salvação, pois a graça divina pode ser resistida, a chamada eleição incondicional. Eu errei aqui, gente, perdão. No caso é a eleição condicional. Ou seja, no arminianismo, aqueles que serão salvos, as pessoas têm a capacidade de escolher. Então, a salvação e a eleição vêm a partir de uma resposta que as pessoas dão a Deus. Então, divergindo dos calvinistas para os arminianos, os eleitos pode ser condicionado a uma resposta que nós damos a Deus em relação ao seu chamado. Entende? No caso, a eleição se torna condicional. Então, no caso dos calvinistas, a salvação não pode ser perdida, porque Deus já predestinou desde o início aqueles que seriam salvos. Mas para os arminianos, como nós, seres humanos, temos a capacidade de escolher se queremos ou não ter uma vida com Deus, se queremos ou não ser salvos, nós também temos a capacidade de escolher perder ou não a salvação. Então, eles acreditam dessa forma. Então, basicamente, em relação à eleição, essas são as diferenças entre a teologia calvinista, os calvinistas, e a eleição arminiana, dos arminianos. Com isso, nós passamos dos batistas particulares e gerais. Por quê? Porque lá na Reforma Protestante, quando surgiu o povo batista, existiram aqueles que optaram por escolher a forma de enxergar os calvinistas e houveram aqueles que optaram, que acharam, que a partir da vivência do convívio, acharam mais certo a questão de como os arminianos enxergavam a eleição. Então, os batistas particulares adotaram o calvinismo, enquanto os batistas gerais adotaram o arminianismo como confissão de fé. Então, os batistas particulares acreditavam da mesma forma que os calvinistas, que aqueles eleitos pelo Senhor é algo que não se pode alterar, que Deus já na eternidade já havia escolhido e predestinado aqueles que seriam salvos, e que não há nada que se pudesse fazer para que isso pudesse ser alterado. E já os batistas gerais, eles acreditavam de uma forma um pouco diferente. Eles acreditavam, assim como os arminianos, que a eleição estava condicionada ao fato da resposta que eu dou a Deus. Se eu escolho viver para Deus em santidade, eu sou eleito. Se eu escolho por não viver dessa forma, eu não sou eleito. Então, basicamente, parte de uma resposta que nós damos a Deus. Então, da mesma forma, eles enxergam a salvação. Para os batistas particulares, a salvação não tem como ser perdida, porque não tem como resistir, aquele eleito não tem como resistir à graça de Deus.
Mas para os batistas gerais a salvação pode ser perdida, assim como eles tinham a visão do arminiana, porque existe uma força de vontade nossa para escolher ou que sim ou que não, entende? E a partir daí nós enxergamos agora, nós, a partir de ter esse apanhado geral do que essas outras teologias nos mostram a respeito da eleição, nós podemos partir agora para a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que determina basicamente o seguinte, que a eleição é uma escolha feita por Deus e ela está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um de todos os homens, né? Então, a Convenção Batista adotou uma linha mais equilibrada em relação à eleição, nem pelos calvinistas e nem pelos arminianos, né? Que a graça de Deus ela produz efeito quando a partir da vida espiritual da pessoa, né? A partir de Deus nos dar o toque, o homem responde positivamente a Deus. Por isso é necessário pregar o Evangelho. Então, alguns batistas particulares, eles acreditavam que, por conta dessa visão do calvinismo, isso acabou sendo um pouco danoso para a igreja, porque alguns batistas particulares, eles acreditavam que por isso não precisava ser pregado o Evangelho. Porque se Deus já sabe quem vai ser salvo e já sabe quem não vai ser salvo, para que eu vou pregar o Evangelho? Então isso trouxe um ponto negativo para os batistas particulares, mas pouco tempo depois, os próprios, com essa visão calvinista, adotaram uma visão bem forte a respeito de missões, né, de pregação do Evangelho. E mais para frente, com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós entendemos que é uma visão mais equilibrada. Deus possui sim os seus eleitos, Deus possui sim aqueles que serão salvos, mas isso está condicionado à forma como nós iremos viver. Então, Deus nos toca com a palavra dele, Deus nos toca com a pregação do Evangelho, e nós, a partir daí, damos uma resposta a Deus. A partir da resposta, Deus opera a sua obra em nossa vida. E a partir daí, não é mais nós quem comandamos, mas é Deus que habita em nós, é que vive em nós e que vai operar a sua boa vontade em nós através do processo de santificação que Ele opera em nós. Então nós acreditamos que a salvação não pode ser perdida. Por quê? Porque aquele que é salvo tem evidências de que é salvo. Então, se você não me demonstra evidências da sua salvação, como nós já vimos no ponto da salvação, nós entendemos que você não foi salvo, porque não tem como eu declarar Senhor e Salvador, que Deus é o Senhor e Salvador da minha vida, e eu permanecer numa vida de pecado. Entende? Então, para nós batistas, na Convenção Batista Brasileira, nós acreditamos sim que nós damos uma resposta a Deus a partir do momento que Ele nos chama através da pregação do Evangelho, através da pregação da Sua Palavra. Nós entendemos que Ele nos chama e nós damos uma resposta através daí. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Ele, as evidências que mostramos nos processos de santificação em nossa vida vai demonstrar se realmente fomos salvos ou não. E que a salvação, uma vez, não pode ser perdida. Porque Deus, Ele não vive da mesma maneira que a gente. O tempo daqui na Terra que passa para a gente não está inserido em Deus. Deus não pode ser inserido na nossa linha de tempo. Deus vai muito além. Ele é o que era, é o que é e é o que há de vir. Ele já está no futuro, está no passado, está no presente ao mesmo tempo. Deus não se limita ao nosso espaço e tempo. Então, por isso, Ele realmente já conhece aqueles que o negarão, aqueles que não serão quebrantados com a sua palavra, aqueles que não serão quebrantados com a pregação do Evangelho. Ele já compreende cada pessoa que no decorrer da caminhada aqui na Terra
vai viver ou não uma vida santificada para ele. Então, por isso ele já tem os eleitos. Por quê? Porque ele já conhece as pessoas que irão negar a ele. Não porque Jesus não morreu por todos. Pelo contrário, Jesus morreu por todos. E a palavra de Deus mostra que na morte de Cristo na cruz, ela tem houve total vontade de que todos fossem salvos. Mas Deus, em sua infinita bondade, até nisso conosco, nos dá o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher se nós iremos viver uma vida santificada ao lado dele, ou se mesmo assim, com o seu evangelho, nós preferiremos viver uma vida de acordo com as nossas vontades, com o nosso querer. A palavra de Deus traz a parábola das sementes que foram plantadas durante o caminho. E as que são plantadas no solo frutífero, que cresceram, não foram impedidas, que frutificaram, são justamente aqueles que receberam a palavra de Deus e que realmente tiveram transformação, que viveram um processo de transformação de suas vidas. Então, realmente, nós acreditamos que Deus, existe eleição no plano de Deus. Existem os eleitos e os predestinados, mas não condicionados que não interessa que a gente faça, serão aqueles e pronto? Não. Nossa função é pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que Mateus 28 nos dá. Para que nós vamos até os confins da terra pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só assim será descoberto aqueles a quem o Senhor sabe que vai dar a resposta positiva e uma vida de santidade para ele, e aqueles que realmente se negarão a isso. Mas para isso, a mensagem deve ser pregada, o Evangelho deve ser pregado. E é isso que a declaração doutrinária da Convenção Batista nos traz sobre a eleição, da forma como nós acreditamos na eleição. Entende? Então, basicamente, gente, esse sexto ponto da declaração, a eleição, esse sexto ponto da eleição nos mostra isso. Eu quis trazer esse apanhado para que a gente possa ter um conhecimento sobre a eleição, não só do nosso ponto de vista batista brasileiro, mas do ponto de vista desde o início lá da Reforma Protestante, com o surgimento dos batistas, e não só da gente aqui hoje, mas dos nossos outros irmãos batistas, da forma como eles acreditavam, batistas particulares, batistas gerais, e para entender um pouco mais disso, tá certo? E agora, meus irmãos, nós vamos passar para o ponto 7 da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que trata do Reino de Deus, né? E ela basicamente diz o seguinte, que o Reino de Deus é como domínio soberano e universal de Deus, e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como Senhor e Rei, né? Como nossa convenção batista é basicamente extraída da palavra de Deus, nada melhor para entender o reino de Deus do que consultando as Sagradas Escrituras. Então, nesse momento, meus irmãos, eu peço para aqueles que estão aí na sua casa, que vocês peguem as suas Bíblias, que nós vamos entender mais um pouco através de algumas passagens que falam sobre o reino de Deus, tá certo? De alguns pontos sobre o reino de Deus. Basicamente, nós vamos ler passagens para entender o reino de Deus, que ele é sobrenatural, ele é invisível e não exterior, ele é misterioso e ele é presente aqui, mas ainda por vir. Entende? Então, peguem suas Bíblias ou abrem nos seus celulares, se você estiver assistindo essa aula nesse domingo pela televisão, para nesse momento nós estarmos consultando as Escrituras para entender sobre o reino de Deus, baseado na declaração doutrinária, que o pastor já falou no passado, que foi extraída e baseada na palavra de Deus. Então, nós vamos começar falando que o reino de Deus é sobrenatural. Então, vocês possam abrir a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao 29. Vou ler aqui na minha, e você lê na de vocês. Acompanhar de vocês.
que diz o seguinte, aqui em Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao 29. Marcos 4 diz o seguinte: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, nesse primeiro ponto, trata do reino de Deus como algo que é sobrenatural, vai além daquilo que nós podemos imaginar ou acompanhar. Da mesma forma que na parábola da semente, falando que o homem lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo acordado, a semente germina, cresce, mesmo eles não sabendo como isso acontece. Então, no processo de santificação, de eleição e toda a vontade de Deus sendo cumprida, o reino de Deus também está aí, porque nós agimos mesmo não sabendo como as coisas irão acontecer. Nós obedecemos a Deus e mesmo assim não sabemos de que forma as coisas irão acontecer. Mas mesmo assim, elas acontecem segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo faz parte do reino dele, porque o reino dele está sob o comando dele, porque o reino dele abrange tudo, até mesmo aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós sabemos que nós fazemos e aquilo que nós desconhecemos, tudo isso abrange o reino de Deus. E nessa parábola nós conseguimos entender que ele é sobrenatural, porque vai além daquilo que nós conseguimos enxergar, além daquilo que nossa compreensão alcança. Entendeu? No próximo ponto, nós vamos ver que o reino de Deus é invisível e não exterior. Agora eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus, a Bíblia de vocês, lá em Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, do verso 20 e 21. Diz o seguinte: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, nessa parte, fala que o reino de Deus vai além da compreensão e nós não podemos enxergá-lo, não é algo visível. Por isso que ele trata aqui do ponto, que o reino de Deus é invisível e não exterior. O reino de Deus compreende o nosso interior e o que nós fazemos. O reino de Deus não é algo que pode ser palpável ou até mesmo dizer que ali está o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, como nós confessamos, que realmente está próximo ao reino de Deus, onde Jesus irá governar, mas o reino de Deus abrange muito além do que a nossa visão pode compreender. Então não é algo visível, é algo que é estabelecido, é algo que nós como cristãos, nós buscamos o reino de Deus, mesmo não o enxergando, e não ele sendo palpável, mas está a partir daquilo que é estabelecido, o reino de Deus. O reino de Deus é misterioso. Daí nós voltamos lá em Marcos, capítulo 4, verso 11. Diz assim: Eles lhe disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então, diz aqui que o reino de Deus é misterioso. E por quê? A palavra de Deus fala que Jesus falava por parábolas para alguns que mesmo escutando não entendessem. E aqueles que entendessem seriam aqueles que estavam disponíveis para o que Deus tinha a falar. E por isso Deus falava por parábolas. Então ele traz aqui que o reino de Deus é misterioso, porque somente aqueles que têm o esclarecimento vindo da parte do Senhor Jesus,
vindo do Espírito Santo, é que tem capacidade de discernir a vontade do Pai. E aqueles que conseguem discernir qual a vontade do Pai estão inseridos no domínio soberano de Deus e no domínio do Senhor sobre nossos corações. E é a partir daí que nós entendemos o porquê que o reino de Deus é misterioso. Porque nem todos aqueles que querem entender conseguem entender. Porque somente aqueles que estão sensíveis à palavra do Senhor, somente aqueles que estão sensíveis àquilo que Deus quer falar, é que conseguem compreender o que é o reino de Deus, né? E seguindo aqui, ele fala que o reino de Deus está presente aqui, mas ainda por vir. Nesse momento eu peço que vocês coloquem a Bíblia de vocês novamente em Lucas, de Marcos para Lucas novamente. Primeiro, lá no capítulo 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Que diz o seguinte: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Essa é a primeira parte. Diz o seguinte, vou ler novamente: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Isso demonstra que o reino de Deus está presente aqui. A partir dos feitios de Jesus, nós conseguimos enxergar que o reino do Senhor está entre nós, né? Lá no capítulo 16 agora. Capítulo 16, versículo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Então, aqui novamente fala que o reino de Deus está presente aqui, porque o reino de Deus está na pregação do Evangelho, o reino de Deus está na disseminação do Evangelho, através dos profetas, através dos discípulos, né? Sobre as boas novas do reino de Deus. Então, ele está presente aqui, na maneira como vivemos, como já foi falado. E agora no capítulo 22, Lucas ainda, capítulo 22, verso 16, diz assim: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Novamente, Lucas capítulo 22, verso 16. Aqui se trata da ceia do Senhor. Capítulo 22, verso 16. Diz assim: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. E aqui novamente nós vemos que ainda está por vir a ceia do Senhor. Lá que estava naquele momento, foi falado que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, algo que ainda está por vir, algo que ainda não chegou, algo que quando se chegar a fazer é que acontecerá essa ação. Então é algo que ainda está por vir, né? Então aqui, basicamente, nessas passagens, um pouco quebradas umas das outras, mas com a mesma finalidade de demonstrar o reino de Deus, que, como foi falado, é o domínio soberano e universal de Deus, tanto sobre nós, no nosso coração, como sobre a terra, como sobre tudo aquilo compreendido pela criação de Deus. Tudo isso que faz parte do domínio de Deus, faz parte do reino de Deus. Tanto que se passou na pregação da palavra, tudo quanto que ainda está por vir, tanto aquilo que nós não compreendemos, tanto aquilo que nós não conseguimos discernir sobre, tudo isso engloba o reino de Deus.
e é aquilo baseado nas Escrituras, no que a declaração da Convenção Batista fala, e é nisso que nós acreditamos sobre o Reino de Deus. Por isso, nós vivemos baseado na Palavra e nas Escrituras, porque acreditamos que no Reino de Deus, nós vivenciamos, se quisermos, o Reino de Deus, estabelecemos o Reino de Deus na Terra, porque é muito além do que nós podemos imaginar, é muito além do que vai a compreensão humana, mas é algo que está descrito na Palavra, e por isso nós conseguimos ter entendimento, porque o Espírito Santo nos faz ter entendimento sobre isso, e é por isso que nós entendemos dessa forma o Reino de Deus. E agora, partindo do próximo ponto, nós vamos falar agora sobre igreja, segundo a nossa Convenção Batista, né? Nós temos igreja aqui no Novo Testamento, só na Palavra do Senhor, que dizem que originou-se em Jesus Cristo, lá como diz Mateus, vou botar aqui, Mateus 16, Mateus 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Foi como Pedro conseguiu discernir quem era Jesus e falou que ele era o Filho de Deus. E a partir daí Deus entrega essa promessa para Pedro sobre o estabelecimento da igreja, sobre como ele iria edificar. Então a igreja se origina no Novo Testamento em Jesus Cristo, a partir desse momento. E a sua inauguração se deu lá no dia de Pentecostes, né? Onde a igreja primitiva surgiu. E essa visão que nós temos de igreja no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento Cristo ele não tinha vindo e a igreja do Senhor ainda não tinha se estabelecido aqui. Então nós temos a visão de igreja, uma visão do Novo Testamento, originando-se em Jesus a partir da revelação de quem ele era por Pedro e tendo sua inauguração na igreja primitiva, lá no dia de Pentecostes, né? E a partir daí nós temos duas visões de igreja. A igreja universal, que é a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se o corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Então a igreja universal, para nós que acreditamos dessa forma, é a junção universal de todos aqueles que passaram por aquele processo de salvação que eu falei lá no início, que foram regenerados, que foram justificados, que vivem em santidade e aguardam em santidade, buscando a santidade pelo dia em que Deus virá e glorificará a igreja dele. Né? Então a igreja universal são de todos aqueles que confessam o Senhor e Salvador como o Senhor de suas vidas, entregam a Ele as suas vidas e vivem de acordo com a vontade dele. Essa é a visão que nós temos de igreja universal. E de igreja local é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então a igreja local é a congregação local. No caso da nossa igreja PIB Saci, nós somos uma congregação local. Então somos reunidos, uma união, uma junção de pessoas em um local, né, que confessam Jesus, que foram batizados, que foram regenerados após a confissão de sua fé, após a profissão da sua fé. Né? Então é bem simples de entender, né? Essa questão da igreja, de como nós batistas brasileiros nós entendemos a igreja, nós entendemos que ela foi originada em Jesus, na revelação que Pedro deu de quem Jesus era, que foi revelado não por carne, mas pelo Espírito, que ele fala que Jesus é o Filho de Deus, que a partir daí Jesus fala que ele vai estabelecer uma igreja e que essa igreja vai resistir e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E lá em Pentecostes existe a inauguração dessa igreja
e a partir daí nós temos a visão de igreja universal, de que sendo aquela junção de crentes que foram remidos, que foram lavados pelo sangue de Jesus, que vivem de forma santificada, que foram regenerados, justificados e que aguardam constantemente, vivendo de forma santa, o retorno de Jesus e a glorificação da igreja. E igreja local, nós, né, um pouco reduzido aqui lá na nossa igreja Saci, vivendo de forma santa, que foram batizados porque entenderam a situação, entenderam que iriam viver com Cristo e que professam sua fé de forma constante e se reúnem para glorificar a Deus em unidade, tá certo? Então, fazendo assim parte do corpo de Cristo, né? De onde Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros que, a partir do direcionamento que Ele nos dá como Senhor das nossas vidas, é que nós agimos e movimentamos o corpo de Cristo, sempre baseado naquilo que Deus quer para a gente, naquilo que o Senhor Jesus quer que nós cumprimos e façamos, né? Então, basicamente, é isso, meus irmãos. Voltando aqui para o início, só para a gente visualizar o que foi falado hoje, né? Hoje nós tratamos de mais 4 pontos da declaração de fé, declaração doutrinária de fé, que foi a salvação, onde nós vimos os elementos da salvação, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Nós vimos a eleição, né, o ponto da eleição. Nós entendemos como os calvinistas veem a eleição, como os arminianos veem a eleição, e nós visualizamos como os batistas gerais e particulares tinham uma visão de eleição e como nós batistas brasileiros declaramos e temos entendimento dessa eleição. E passamos para o reino de Deus, vimos também sobre o reino de Deus, o que ele é, o que compreende o reino de Deus, né? E por último, nós finalizamos aqui na igreja, de o que é a igreja do Senhor, como ela se originou, quando ela foi inaugurada, o que é a igreja do Senhor de forma ampla e universal, e o que é a igreja do Senhor de forma local, né? Todas trabalhando em prol de fazer a vontade do Pai, né? E com isso, gente, por hoje, nós finalizamos nesse domingo, né? No próximo domingo vai haver a continuação dos outros pontos da declaração de fé, da declaração doutrinária de fé, né, dos batistas brasileiros. Para não se alongar mais, foi resolvido pela gente tratar apenas desses 4 pontos hoje, né? Então, que Deus abençoe vocês nesse dia de domingo, que vocês possam aproveitar o dia de vocês, na presença de quem vocês amam, né? Nós não podemos compartilhar de bons momentos, de aglomerações como nós queríamos para glorificar o nome do nosso Deus, mas mesmo assim nós temos nossos cultos hoje mais tarde, né? De 5 horas, de 19h30, onde nós estamos contando com um número reduzido de pessoas, obedecendo aos decretos que nos foram impostos, para que nós possamos usufruir da presença um do outro, glorificar a Deus junto com a igreja local, mas sem infringir as leis que foram impostas, justamente para o bem-estar dos nossos irmãos, e até mesmo por isso vai também ter o culto de 19h30, que vai transmitir aqui no YouTube também. Se você não tiver como reservar, ou por reservar e porventura não tiver mais vagas, você tem a oportunidade também de não ficar de fora dessa comunhão, através aqui do YouTube, que vai ser transmitido também. Então, de qualquer forma, não deixem de fazer parte, de ouvir a palavra do Senhor, de louvar o nome do Senhor. Busquem se santificar constantemente, busquem se deleitar na presença do Senhor constantemente, para que nós possamos viver a cada dia na vontade do nosso Pai, aguardando o retorno de Jesus para glorificar a igreja dele, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, que Deus os guarde nesse domingo, que Deus os abençoe nesse domingo, que seja um dia abençoado para cada um de vocês, que essas palavras que foram ditas hoje possam ter chegado até vocês, que vocês tenham compreendido, tanto quem está assistindo agora ao vivo aqui da gravação, ao vivo, transmissão aqui ao vivo, ou quem porventura vai chegar depois para assistir, temos outras aulas também,
para você maratonar aí, ter um entendimento melhor sobre os batistas, sobre a nossa história, sobre como nos originamos e aquilo que nós confessamos e aquilo que nós temos como nossas doutrinas. Sempre pautado na Bíblia, na palavra que é o Senhor e na profundidade do relacionamento com o Pai. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe o dia de vocês e esse é o nosso desejo. Amém.